Amigos da TV Serra Farroupilha, olá, tudo bem? Quero cumprimentá-los, é hora da nossa entrevista do dia. Cá estamos nos estúdios da TV Serra Farroupilha. Hoje, novamente, não conto com a presença de convidado aqui nos estúdios, mas nós teremos um convidado participando então da nossa entrevista do dia, que está no ar diariamente pela nossa TV Serra Farroupilha, sempre pelos canais 26 e 526 da NET. Além disso, você confere, acompanha e prestigia esse programa também pelo nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha. Ali tem toda a nossa programação, todos os conteúdos produzidos pela TV Serra. E também esse programa está disponível na íntegra no nosso canal no Facebook. Então, vá lá, curta a nossa página e sempre fique por dentro acompanhando as reportagens, as movimentações jornalísticas da TV Serra Farroupilha. A entrevista do dia segue com o seu foco ainda diante da questão da pandemia do coronavírus, enfim, da prevenção, dos cuidados, mas nós também começamos a olhar um pouco mais para o lado da economia. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, o empresário José Carlos Trujillo. Vamos traçar um panorama, olhar qual é a realidade da indústria aqui no município, do comércio, do setor de serviços, ainda o próprio agronegócio, que tem uma expressão muito forte aqui em Farroupilha. Então, o presidente José Carlos Trujillo é o nosso convidado para a entrevista do dia. Nós conversamos, embora o presidente esteja aqui em Farroupilha, por meio de videochamada com imagem e som, o presidente diretamente na casa dele, nós aqui nos estúdios, na redação da TV Serra Farroupilha, e batemos um papo sobre a questão da indústria, o momento econômico que o país está vivendo, dada a questão da paralisação praticamente de todas as atividades em função da necessidade do isolamento social e da prevenção à Covid-19. Presidente José Carlos Trujillo, de uma forma geral, como está o segmento da indústria aqui no nosso município? Um privilégio poder conversar com o senhor presidente, tudo bem? Realmente, uma satisfação estar contigo e demais telespectadores. Eu acho que o importante desses momentos é a reflexão, a troca de ideias, posicionamentos. Então, vocês são um meio fantástico de fazer com que a gente se aproxime, né? E, enfim, tempos difíceis, tempos complicados, muito complicado para algumas indústrias ou negócios, são até oportunidades que surgem. Eu diria que a parte alimentícia, o agronegócio, realmente a gente tem uma expectativa que eles sustentem aí a economia brasileira. Eu acho que, e por isso acho que talvez a gente até sofra a princípio um pouco menos do que outros países, dado a importância do agronegócio como um todo. Farroupilha tem uma diversidade muito grande de empresas, negócios, tudo, né? Mas certas atividades que se desenvolvem muito na cidade estão passando e vão passar ainda por um período complicado. Nós temos o setor das indústrias da malha, né? Que dependem justamente dessa época para comercializar os seus produtos, para ativar toda a sua capacidade produtiva. Estão passando por um baque muito grande, porque é impossível se fazer o comércio desses materiais, consequentemente a produção fica totalmente estagnada. Incrível como as pessoas se multiplicam no sentido do espírito colaborativo em Farroupilha. Muitas dessas empresas estão utilizando a mão de obra disponível para a fabricação de máscaras, utilidades para hospitais e tudo mais. Então isso, por outro lado, digamos assim, essas dificuldades fazem com que o espírito colaborativo apareça assim de forma fantástica, né? Algumas empresas realmente retomando atividade já essa semana, outras a próxima, e mesmo que retomem, muitas delas estão retomando com atividade reduzida, né? Algumas empresas até não pararam em Farroupilha em virtude de se tratarem de segmento considerado essenciais na nossa economia.
algumas situações foram até, digamos assim, mal interpretadas no início. Que essa empresa está trabalhando, mas depois se foi ver realmente o quanto que essas empresas em Farroupilha, seja na área das embalagens, principalmente, estão integradas, digamos assim, com a cadeia do alimento que nos chega todo dia através dos mercados, compras e tudo mais. Bom, para outros setores o negócio vai ser complicado, vai ser muito complicado. É verdade. Bom, falando ainda da questão da indústria, a gente tem aquelas indústrias que são que tem a matéria-prima, que produzem os chamados produtos essenciais para a vida, para a saúde. Estas não sofreram interrupção, elas tiveram a continuidade da sua produção, embora adotando todo o protocolo de cuidados, higiene e tudo mais, né, presidente? Mas preocupa muito também o segmento empresarial como um todo também, porque a indústria é uma grande fonte geradora e movimentadora da economia. Quando para a indústria, o impacto ele é bastante grande. Nós estamos praticamente há 3 semanas com a indústria, se não totalmente paralisada, boa parte paralisada. Falando em termos econômicos, talvez é possível calcular ou é incalculável o impacto que isso pode trazer para a nossa economia? Assim, pessoal, nós temos impactos a curto, médio e longo prazo, né? Eu diria que, pensando de maneira geral, digamos assim, nós temos uma quebra assim imensurável ainda nesse momento, porque uma indústria de maneira geral, ela, por exemplo, é normal se fazer durante o período, principalmente em finais de ano, se fazer algum período de férias coletivas, né? Certo. Mas férias coletivas, você programa as férias coletivas, você acorda com seus fornecedores, você acorda com seus clientes, faz toda uma escala junto com seus funcionários, ou seja, é um período, às vezes, de 2 semanas que você se prepara, às vezes um mês antes e um mês depois, no mínimo, para ter esse período muito bem administrado. Nós fomos pego, enfim, de um dia para o outro, para tudo, né? Acabou o mercado, acabou o cliente, acabou mão de obra, acabou suprimento, acabou setores administrativos, quer dizer, foi realmente uma cachadada abrupta, né? E isso fez tudo muito mal, né? Fez tudo muito mal porque mexe em toda a estrutura, mexeu principalmente, eu diria, no bem maior, que são, enfim, os funcionários, a mão de obra, que com certeza está passando por um período psicológico muito complicado. Perco ou não perco o meu emprego? Como é que eu vou voltar a trabalhar dentro do ambiente da empresa? Então, você vê que o serviço vai ser redobrado, não só em se tratar com os funcionários da maneira como preconiza a questão dos EPIs, procedimento, a distanciamento social e assim por diante, que eu vou dizer, para as empresas, esses regramentos não são problemas, porque eles fazem parte da vida normal das empresas. Nós temos as questões de uso de EPI por segurança do trabalho que vem nos norteando há bom tempo. Então, esses regramentos, digamos assim, eles são absorvidos, digamos assim, dentro de uma indústria com uma certa, eu não vou dizer facilidade, que vai exigir num curto espaço de tempo um esforço muito grande do corpo administrador das empresas, como também dos próprios pessoal, funcionários e tudo mais, a se adequarem a isso. Mas eu diria que todas elas estão procurando se adaptar o mais rápido possível e isso aí vai acontecer. Agora, a atividade em si, para retomada, eu diria que existem aspectos diferentes para cada segmento, para cada indústria. Então, assim como nós estamos nos reinventando como relacionamento agora, via uma videoconferência, e isso vai acabar fazendo parte de muitos negócios, muitos serviços, quer dizer, é uma coisa inimaginável e olha só o que está acontecendo. Até fazendo uma parte e até aproveitando a audiência, nós, por exemplo, tínhamos na SIC um evento semanal, né, um almoçando, onde no horário do almoço a gente fazia um encontro onde se procurava divulgar fatos, enfim, da dia a dia nossa, né? E amanhã nós vamos experimentar o nosso primeiro almoçando virtual. Virtual. Né?
virtual, ou seja, nós temos uma situação de várias situações trabalhistas que estão sendo remodeladas, reconfiguradas, até para dar maior segurança nas tratativas com os funcionários, porque se a atividade diminui, você efetivamente tem que readequar a sua força de trabalho e a sua carteira e tudo mais frente a essas demandas. Então, muitas flexibilizações estão sendo possíveis frente a uma série de alterações que foram feitas na legislação trabalhista. Isso vai ser discutido amanhã, então já fica o convite Com a para o doutora pessoal fazer. Melissa Martins, né? Exatamente. Então vai ser disponibilizado um link e tudo mais, e o pessoal vai poder, além de presenciar, também fazer perguntas e tudo mais. Enfim, novos tempos, Leandro. Vamos ter um almoçando o presidente virtual, né? Assim a gente vai manter o corpo em dia também. Vamos pensar, é interessante, pessoal, como nas dificuldades, né, digamos assim, nós ficamos muito mais suscetíveis e muito mais abertos a uma série de proposições que a gente, num primeiro momento, mas que eu vou fazer isso? E realmente tudo isso está sendo reformulado, está sendo questionado muitas vezes, e as pessoas, de maneira geral, estão mais abertas a essas adaptações e essas discussões, entendendo que realmente agora nós estamos numa situação de vida, né? E aí muito tem se discutido sobre isso, Leandro, é que assim, vida não é só coração pulsando, né? Claro. A gente também, mas não é só, né? Não, nós se sentimos vivos quando estamos realizando coisas, nós estamos efetivamente dando a nossa contribuição. Então, simplesmente ter sangue circulando e o coração pulsando, isso não significa estarmos em vida. Então, muito se preconiza que esse distanciamento, essas situações é uma condição de vida, mas, pessoal, isso não é só isso. Nós temos que nos sentir participativos, nós temos que nos sentir ativos, nós temos que deixar o nosso legado, e isso só se constitui fazendo, né? Efetivamente arregaçando as mancas. Então, tem uma parte no estudo que é de enfrentamento, né, que nós vamos ter que criar coragens, digamos assim, enfrentar. E aí, Leandro, uma outra situação que eu coloco, e a gente tem discutido isso bastante nos nossos pares, e eu deixo aqui minha contribuição quando possível, é que não é uma coisa que você resolve por vontade própria, né? Que eu preciso disso, eu vou lá e faço, né? Nós estamos numa situação de contágio, e o contágio não vem de ti para ti, o contágio vem do outro para ti. Com certeza. Então, hoje nós temos que resolver o problema a partir do outro. Então, muito se preconiza a questão de uso de máscaras e tudo mais, e isso vai deixar de ser oxalá num tempo curto, de ser um aspecto individual, mas como se você estiver usando, você está me protegendo, e se eu estiver usando, eu vou estar te protegendo. É o amor ao próximo. A relação tem que mudar, esse reconhecimento tem que mudar, então essa sensibilidade nós temos que ter no nosso dia a dia, então não é uma coisa que vai se resolver dentro das empresas, isso vai resolver em todo o relacionamento, enfim, as coisas estão acontecendo na cidade e nós temos que ter consciência disso. Presidente, antes do intervalo, eu queria tocar num assunto que o senhor levantou, né, no início da nossa conversa, falando a respeito do setor malheiro. O frio parece que começa a chegar, e nós temos aqui em Farroupilha uma referência grande na produção de malhas para todo o centro-sul do Brasil. Os próprios shoppings de atacado também muito posicionados com relação a isso. Mas, diante de todo esse cenário da pandemia do coronavírus, praticamente todas as malharias estão fechadas, os centros de compras fechados. Talvez nesse momento o setor malheiro é um dos mais, a gente já pode dizer que seria um dos mais prejudicados aqui em Farroupilha? Com certeza, em absoluto, em absoluto. Até porque é interessante, né? Como é que você vai ter que se mudar conceitos, vai experimentar uma roupa
né? E deixar ela na loja para o outro experimentar também. E se tem vírus aí? Então vejam que tem todo um aspecto psicológico além do comércio em si. E aí vale muito a questão da fidelização, ou seja, se você compra uma marca, você sabe que eles têm uma modelagem e tudo mais, isso de certa forma vai fidelizar e isso pode encurtar ou facilitar negócios, compras e tudo mais. Então, vai existir aberturas, acho que já estão estudando para, num espaço de tempo muito curto, se abrir as possibilidades do comércio nos centros de compras e tudo mais, com uma série de regramentos, é lógico, né? Mas com certeza o mundo dos negócios, digamos, de maneira geral, ele está mudando com uma velocidade muito grande, estão sendo, inclusive em curto espaço de tempo, vocês vão ver muito em breve, outras plataformas de negócio, né, muito voltado para esse segmento. Então, é uma coisa que uma delas, né, uma dessas plataformas surgiu em grupos de inovações dentro da própria SIX. O pessoal abraçou a discussão, levou isso para as vias de fato. Então, logo mais nós vamos ter plataformas, digamos assim, de negócios para realmente, em vez de a gente ficar se queixando que não tem, ir à frente e enfrentar, digamos assim, essa necessidade de comercialização. É lógico que tudo vai ser reduzido nessas situações de dificuldade. O têxtil digamos assim, um item supérfluo no primeiro momento, né? Mas ela se desgasta, por mais que se remende, chega uma hora que eu tenho que trocar, isso é bom. Então, os negócios não vão desaparecer, eles vão se reacomodar e temos que nos adaptar e, gente, tocar ficha. Então, enfim, é um momento difícil, realmente muitos negócios vão sofrer muito em cima disso, então, atenção ao caixa, atenção às suas despesas. O pessoal fala que não tem venda, gente, tem que olhar para fora, mas tem que olhar para dentro também, né? Vejam, porque às vezes tem muitas situações, né, internamente que se podem repensar e para pensar também um pouquinho mais à frente também. Com certeza. Presidente, por gentileza, permaneça conosco. Nós vamos agora para o nosso intervalo. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha. Estamos conversando com o presidente da SIX, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, e já convidando nesta quarta-feira um projeto piloto inédito na SIX Farroupilha, uma espécie de um almoçando virtual com a SIX das 12 até as 13 horas, a participação da doutora Melissa Martins, da equipe da Bianchi Advocacia, passando muitas orientações sobre questões trabalhistas, enfim, estamos vivendo uma nova fase e é importante que o empresário também tenha o conhecimento, pelo menos a informação chegando até a sua rotina empresarial também. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região, ser agente da transformação, plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852.
Já estamos de volta, nós estamos na TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui, a nossa entrevista do dia, não deixando de acontecer, mas acontecendo de uma forma diferente. Nós temos conversado por aqui, inclusive com contatos internacionais muito frequentes, com autoridades da área da saúde, e hoje o nosso convidado, virtualmente em videochamada, é o presidente da SIX Farroupilha, José Carlos Trujillo. Estamos falando sobre a questão da indústria, claro que olhando um pouco no comércio e nos serviços também, esta paralisação forçada devido à pandemia do coronavírus e atendendo aos decretos municipais e também decreto estadual e até alguma regulamentação do âmbito federal também. Presidente, eu queria entrar num eixo da nossa conversa a partir de agora, porque me parece, como leigo no assunto, que nós não voltaremos a ser o que era até o dia 12, 15, ou enfim, até o dia 20 de março. A retomada agora da atividade industrial, da atividade no comércio, no segmento de serviços, deve ser uma retomada bem diferente, bem mais lenta, porque há também um protocolo de higiene, de cuidados que tem que ser implantado. E além de tudo isso, me parece que há uma certa estagnação baixa no consumo geral. Então, vai ser muito diferente essa retomada. É por aí o caminho, presidente? Olha, Leandro, nós temos umas ações interessantes e uma sinalização interessante vindo do governo federal, né? Então, por exemplo, se procurou, acho que os sinais já foram dados e as coisas estão acontecendo, manter o nível de empregabilidade, digamos assim, tá? Então, como eu lhe falei anteriormente, uma certa flexibilização, seja por carga de trabalho, reduções de 25%, 50%, 70% são algumas das possibilidades, assim até como suspensões do contrato de trabalho, só que tanto essas reduções como também essas suspensões, elas vão ser suportadas pelo governo federal. Então, bancaram alguns bilhões aí para fazer com que as pessoas não ficassem totalmente sem rendimento. Inclusive, as questões dos R$600, aí, né, os famosos R$600, a serem colocados também, inclusive nas pessoas que tinham informalidade. Então, há um cuidado muito grande de não deixar, digamos assim, o povo sem sustento e o povo sem emprego. Eu acho que isso é muito interessante. Por outro lado, foram abertos uma série de linhas de créditos, né? Muitas delas ainda não foram efetivadas, digamos assim, tanto, mas acredito que não foi, enfim, entre o cara da ordem e isso chegar na mão ainda tem algumas distâncias que às vezes nos deixam impacientes, mas o pagamento de folha de pagamento, alguma quantidade de financiamentos para fazer com que o capital de giro não fique totalmente sem suporte, digamos assim, então uma série de tomadas de ações do governo federal foi para manutenção de um mínimo de atividade, de valores, digamos assim, circulando no mercado. Então, digamos assim, um lado, né, ventando demonstrações, inclusive dizendo, olha, a princípio não é para faltar dinheiro para bancar um mínimo de atividade. Só que, por outro lado, tem a questão psicológica, a questão da vida, da saúde e tudo mais, que enquanto um está dizendo, olha, gente, vamos em frente, do outro lado dizendo, para tudo, fica em casa, né? Então, a dosagem, digamos assim, é muito difícil de achar o ponto, efetivamente, onde é que eu abro, onde é que eu fecho. Sim. Mas, quando se fala na crise, eu imagino uma situação dessa. Nós estamos num trem, numa locomotiva, que até que vinha pegando um ritmo, estava começando a querer rodar, né, e de repente acabou o trilho. Para tudo. Então ela está indo ladeira abaixo, cheio de doente dentro, ou supostos doentes dentro, né, e descendo. Então, digamos assim, nós temos que encontrar uma maneira de colocar essa locomotiva de novo nos trilhos aí e ela voltar a andar. E isso, digamos, tem a vertente econômica, mas tem também a vertente humana.
quanto mais, digamos assim, a gente ficar recluso, né? Ficar recluso, menos a gente, de certa forma, procurar movimentar essa locomotiva para o seu trilho, mais profundo ela vai e mais tempo ela vai demorar para subir. Então, é interessante esses movimentos de flexibilizações que estão existindo, que tem que ser interpretado de maneira correta para que a gente, obviamente, tenhamos que ter a contenção onde realmente tem que ter contenção, e essa contenção depende do nível de evolução da doença e também do quanto suportável é a estrutura de saúde para isso, mas tem uma série de outras atividades que está, de certa forma, distante da doença, digamos assim, com uma capacidade de atendimento ainda a ser explorada e que também está sendo breteada, né? Então, a duração, digamos, disso tudo vai ser a gente encontrar, de certa forma, meios de, né, com muita racionalidade, poder flexibilizar onde dá, né, segurar onde tem que ser seguro, porque se segurar tudo, segurando tudo, a locomotiva só vai para baixo. Certo. E quanto mais tempo a gente ficar recluso, a gente, vou me sentir seguro dentro da locomotiva, só que ela vai bater tão forte nesse fundo de buraco aí, né, assim, duvido sobrar alguém da locomotiva para contar a história. Bom, então no momento, né, pelo que o senhor descreve, presidente, já chegou o momento, acredito que já tenha passado um pouco de se buscar um ponto de equilíbrio. Aliás, o senhor tem colocado muito bem isso nas reuniões com o próprio Poder Público Municipal, no Comitê de Atenção ao Coronavírus em Farroupilha. É necessário, sim, as pessoas se protegerem, adotarem todo o protocolo de medidas de segurança, de proteção, mas ao mesmo tempo tem que sair para o trabalho, não dá para deixar tudo parado, não dá para ficar só em casa. Porque se ficarmos só em casa, também daqui a pouco nós não vamos ter mais o que colocar na mesa, o que comer, né? A opção, digamos assim, de ficar em casa, eu acho que com certeza nós tivemos e Farroupilha deu um exemplo importante de ação de contenção. Já visto a questão Janssen, né, que aqui mesmo dentro de Farroupilha é uma referência. Mas ao mesmo tempo, digamos assim, nós temos que ver como dosar, né? E eu acredito que esse dosar, quanto mais distante as decisões, mais errôneas elas vão ser, né? Então, quanto mais próximo da situação de realidade, a probabilidade de ser mais assertiva vai ser. Então, é importante, digamos assim, ter-se um norte, né, digamos assim, da parte, digamos, falando de governo federal, descendo para governo estadual, mas com certeza a capacidade de discernimento dessas ações vai ter que descer a nível de município para se adequar à realidade existente, né? O senhor classifica que o decreto que o governador Eduardo Leite lançou no início do mês, ele foi muito pesado, restringindo a abertura do comércio até o dia 15 de abril, presidente? Assim, como eu lhe falei, eu acho que o norte, digamos assim, tem que ser tratado, né, digamos assim, desde do federal, estadual, federal. O fato de proibir isso e aquilo, digamos assim, eu acho que chega num nível de falta de bom senso, né, efetivamente. Então, por exemplo, eu tenho em situações em Bagé, eu tenho situações em Porto Alegre e tenho situações em Nova Roma, né? Então, usar do mesmo remédio para situações diferentes, eu posso estar transformando esse remédio em veneno, né? Então, a diferença de ser remédio e ser, né, digamos assim, um veneno está na dosagem. Então, de repente, pode ser que a dosagem esteja até pequena em certas regiões ou pontos de Bagé e Porto Alegre, mas com certeza em Nova Roma, Nova Milano ou tantas outras situações, eu diria que isso não está sendo um remédio, está sendo veneno. Sim. Presidente, já para encaminharmos a nossa conversa aqui em Farroupilha, só retomando mais uma vez, qual é o panorama da indústria? Podemos dizer que em torno de 70% do segmento industrial ainda permanece paralisado? Olha, um número fechado,
é difícil colocar. Claro, A Damate é muito colocado. Você veja, por exemplo, vamos supor que eu faça, a minha especialidade como indústria é fazer componentes para a linha aeronáutica. Você foi? sim, já Não era. tem, né? Não tem avião voando, não tem mais nada, minha indústria se foi, né? Se eu tenho uma atividade de embalagem para a indústria alimentícia, de repente minha indústria até aumentou a produção nesse primeiro momento, né? Se eu tenho uma fábrica de parafuso, mas eu tenho parafusos que vai para uma máquina do agronegócio, ou tenho um parafuso que vai para a indústria aeronáutica. Então, os negócios vão, de certa forma, se acomodando, né, dentro de uma linha do tempo. Alguns vão demorar mais tempo para retomar, outros talvez recuperem mais rapidamente. Uns simplesmente ficaram parados e, logicamente, logo à frente, talvez retomem com uma produtividade muito, muito acertada. Veja, por exemplo, eu repito a questão do agronegócio, porque nós estamos, digamos, num ano em que a safra deve ser recorde, independente da questão de clima que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, muita seca e tudo mais. Mas a nível Brasil, as expectativas são de safras recordes. Safras recordes, né, implica em trator, em movimentação, em caminhões na estrada, ou seja, o agronegócio vai dar uma puxada, né, muito grande nisso. O pessoal precisa continuar comendo. Mas, logicamente, toda a parte mais supérflua, ou, digamos assim, mais ligada a bens não duráveis, ou a parte de turismo, tem muitas situações que vão demorar um pouco mais, vão patinar um pouco mais para voltar à normalidade. Mas eu tenho visto, mesmo hoje na cidade de Farroupilha, nós estávamos procurando vagas, né? Hoje ainda, pela manhã, procurando vagas ou procurando costureiras para fazer máscara, né? Estávamos vendo, de repente, algumas situações de necessidade para alguns segmentos. Então, temos que estar atento, obviamente, traçar uma linha mediana. Eu acho que, com certeza, a indústria, 50%, digamos assim, não é um número irreal, mas que, com certeza, tem umas que vão beirar perto dos 80, 90, e outras até que, de repente, vão aumentar um pouco. Com certeza. Presidente, para concluirmos agora, a sua palavra, a sua mensagem também à comunidade de Farroupilha, às forças vivas, enfim, para o segmento industrial, comercial, de serviços e ao nosso agronegócio. Qual é a mensagem que o senhor deixa nesse momento? Eu acho que a mensagem é o desejo de viver, né? É o desejo de ter vida, né? E para se ter vida não é ficando enclausurado, né? Digamos assim, que a gente vai passar por isso. Só que aí tem uma outra questão. Nós temos que ver a vida protegendo o outro. Tá? A vida deixou de ser patrimônio teu, por incrível que pareça. Ela passou a ser uma interferência direta a quem está perto de ti. Então, por respeito, por civilidade, por humanos que sejamos, nós temos que pensar em proteger o próximo para ele nos proteger. E o quanto mais rápido a gente fizer isso e tomar ciência disso, mais rápido a questão econômica vai voltar aos trilhos. Então, pensa-se que a indústria, isso e aquilo, tudo passa por pessoas. Tudo passa por pessoas e a gente depende das pessoas, né? E hoje, mais do que nunca, do individualismo da pessoa em pensar o quão, né, ela é importante para tudo isso. Nós só vamos sair disso, não é por decreto, né? Os decretos já nos fez parar, né? E não é decreto que vai nos fazer movimentar. É por vontade e por sentido de civilidade e vontade de viver. Tá? Então, o que eu digo é assim, ó, se amem mais, queiram viver mais, né? Porque o período de férias, digamos assim, ela não foi desejada, não foi articulada, não foi pensada, e agora nós estamos, digamos assim, enclausurados, né? Mas temos que ver que tem sol, tem vida, nós temos que ter vontade de desafiá-lo com um nível de responsabilidade muito diferente do que já foi um dia. E outra, nós temos que rever, né, Leandro, as formas com que a gente vinha fazendo as coisas, porque com certeza
o mundo já não é o mesmo. O mundo não é Farroupilha, não é esse aquele. O mundo está diferente, os relacionamentos vão ser outros, os níveis de importância vão mudar muito. Estejam atentos, tem muita informação, tem muita besteira também, né? Os telefones hoje, o WhatsApp e tudo mais, atenção, cuidado, discernimento. Tem muitos que desejam, que desejam inconscientemente, divulga mais o caos, né? Mas nós temos que pensar, como eu falei, de dar um jeito de fazer com que essa locomotiva, digamos assim, né, tenham sobreviventes dentro dela e que voltem nos trilhos. Com certeza. Presidente da SIX Farroupilha, José Carlos Trujillo, obrigado pela oportunidade, pelo contato via vídeo, chamada, vídeo, som também aqui com a nossa TV Serra Farroupilha. Precisando, estamos sempre juntos. Conte conosco. Ok, igualmente. Vamos em frente, pessoal. Agradeço mais uma vez a benevolência, a atenção também do presidente José Carlos Trujillo em conversar com a TV Serra, com a entrevista do dia diretamente da sua casa. Nós aqui na redação, nos estúdios da TV Serra Farroupilha, no 8º andar do Executive Center, no centro da nossa cidade, aqui na Rua Coronel Pena de Moraes, 202. E desta forma vamos chegando ao final da entrevista do dia. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Muito obrigado, e me parece que a melhor palavra, eu venho falando nessa palavra há algum tempo, é bom senso. Temos que cuidar da saúde, temos que nos precaver, nos proteger, enfim, tudo isso é importante, mas gradativamente teremos que encontrar formas também para, aos poucos, ir retomando a atividade produtiva, voltar ao trabalho. Claro, não vai ser o que era até antes da pandemia do coronavírus. O mundo está diferente, o mundo mudou, não mudou só em Farroupilha, o mundo mudou e nós inevitavelmente teremos que mudar também. Muito obrigado a todos vocês. Continuem aqui na TV Serra Farroupilha, a TV que mostra o que acontece na nossa cidade. Um forte abraço e até amanhã com mais um programa.